A guerra na Ucrânia mudou muitas realidades de longa data da guerra moderna. Sistemas de armas que dominaram o campo de batalha por décadas já não têm o mesmo impacto. Novos sistemas e tecnologias emergentes estão substituindo-os como meios mais eficazes de combate. A mudança é particularmente marcante no caso daquele antigo pilar de todo exército que pode produzi-los ou adquiri-los: o tanque. Em uma era cada vez mais definida por sistemas autônomos, aquisição de alvos com ilha sancionada diz, vigilância constante e guerra de ataques de precisão, a reputação do tanque sofreu um grande abalo nos campos de batalha da Ucrânia. Em especial, o uso prodigioso de drones de ataque pequenos, baratos e altamente manobráveis tornou muitos dos benefícios antes proporcionados pelos tanques amplamente obsoletos. Mas tudo isso está prestes a mudar. Os Estados Unidos revelaram recentemente um novo tanque projetado para superar os desafios do campo de batalha atual e restaurar a supremacia dos tanques nos campos de batalha do futuro: o Abrams M1E3. Então aqui está a história por trás dessa mais recente inovação blindada dos Estados Unidos e por que todos os exércitos do mundo estão de olho, morrendo de inveja. O tanque Abrams tem sido, é claro, o principal carro de combate do exército dos Estados Unidos há várias décadas. Introduzido em serviço em 1980, vem sendo atualizado e modificado ao longo dos anos para acompanhar a evolução tecnológica e as demandas do campo de batalha. A versão atual, o M1A2 CEP V3, também designado M1A2C, começou a aparecer em serviço por volta de 2017. Essa variante, junto com o M1A2 CEP V2, que é um pouco mais antigo, está atualmente passando pelo mais recente programa de modernização. Os tanques estão sendo equipados com integração de sobrevivência Trophy Ready, estabilização avançada da torre, tablets da família de sistemas de computadores montados, mapas de segunda geração, arquitetura de proteção e mais. O programa está previsto para continuar enquanto ocorre o desenvolvimento do novo M1E3, que tem como objetivo substituí-los no futuro. Mas não se engane, o M1E3 é um grande avanço para esse tanque lendário. Isso porque a nova versão foi fundamentalmente redesenhada para ter bom desempenho nos campos de batalha do futuro. Mais especificamente, o M1E3 foi projetado para redefinir como as forças blindadas pesadas operam em campos de batalha cada vez mais dominados por munições vagantes, drones de ataque FPV, fogo de precisão de longo alcance e vigilância aérea persistente. Por isso, as Forças Armadas globais acompanham esses desenvolvimentos de perto. Todos têm tentado desesperadamente se adaptar às novas realidades, mas o M1E3 parece oferecer uma solução viável. Adaptar rapidamente soluções improvisadas, como grades, redes de varredura de minas e bloqueadores de sinal de drones nos tanques após a produção, melhora a sobrevivência contra novas ameaças. Mas o M1E3 foi projetado para integrar esse tipo de recurso ultramoderno desde o início. Para começar, ele resolve um dos principais aprendizados da guerra de tanques na Ucrânia. Mais peso nem sempre é melhor. Plataformas pesadas têm vantagens. Elas podem acomodar blindagens mais espessas e extensos módulos adicionais, como os kits de sobrevivência urbana Tusk, sem comprometer a integridade estrutural. Esses acessórios robustos resistem muito mais a penetradores de energia cinética e ogivas químicas do que designs mais leves. Uma plataforma mais pesada permite instalar armamentos mais potentes. A massa extra absorve o imenso recuo desses canhões de calibre maior de forma mais eficaz, permitindo maior precisão durante disparos rápidos e em condições secas e áridas eles reinam supremos. Mas esses benefícios vêm com uma grande desvantagem: mobilidade. Nas condições de lama fofa do leste da Ucrânia, tanques pesados como o Challenger do Reino Unido mostraram-se suscetíveis a atolar com facilidade. Tanques com mais de 70 toneladas geralmente não atravessam pontes civis na Europa ou Ásia sem apoio de engenharia. Com a alta probabilidade de operações futuras na Europa Oriental e no Indo-Pacífico em mente, esses fatores complicam muito a logística. Então, como um dos tanques de batalha principais mais pesados em serviço, o M1A2 CEP V3 simplesmente não é tão adequado para essas regiões. O peso base totalmente armado deles é de aproximadamente 73,6 toneladas curtas, mas o peso real frequentemente ultrapassa 74 toneladas com kits completos de sobrevivência urbana e sistemas de proteção ativa instalados. Versões antigas podiam chegar a 80 toneladas após receber blindagem, sensores e armas mais pesados.
Os únicos outros tanques de batalha modernos na mesma categoria de peso são o Challenger 3 britânico e o Altai turco, com 73 e 72 toneladas respectivamente. A maioria dos tanques ocidentais modernos está um nível abaixo na escala de peso, ficando na faixa de 65 a 67 toneladas. Por exemplo, a versão mais recente do Leopard da Alemanha, o 2A7 Plus, pesa cerca de 67 toneladas, e o Merkava Mk4M de Israel pesa cerca de 65 toneladas. Devido às inovações na blindagem, há uma tendência clara para tanques de batalha modernos mais leves na próxima geração. O K2 Black Panther da Coreia do Sul pesa cerca de 55 toneladas, e o tipo 99A da China pesa cerca de 57 toneladas, o mesmo que o futuro Leclerc XLR da França. E o M1E3 parece ter seguido o exemplo deles. Com um peso estimado de cerca de 60 toneladas, o M1E3 deve eliminar a maioria dos problemas de mobilidade dos modelos anteriores do Abrams. A redução de 21 a 23% no peso em comparação com o CEP V3 deve melhorar a mobilidade estratégica do M1E3, a capacidade de atravessar pontes e a flexibilidade de implantação. Isso deve fazer uma enorme diferença no teatro Indo-Pacífico, onde as limitações de infraestrutura, restrições de transporte marítimo e operações dispersas em ilhas continuam sendo grandes desafios operacionais. Isso também vai melhorar a mobilidade estratégica na Europa, permitindo ao tanque atravessar mais pontes em territórios da OTAN e ampliar as opções de transporte. Duas novas características elevam a mobilidade do M1E3: propulsão híbrida e suspensão aprimorada. As novas esteiras leves são da American Rheinmetall e entende-se que o novo sistema de suspensão hidropneumática veio do Horstmann Group. Os Estados Unidos já testaram esse tipo de suspensão em tanques Abrams antes, mas decidiram apostar nela no M1E3. Você provavelmente entende o motivo. A suspensão hidropneumática permite elevar e abaixar o casco do tanque, melhorando a sobrevivência e oferecendo benefícios operacionais. Além de resolver as limitações de peso e mobilidade do CEP V3, o M1E3 também soluciona outra das deficiências operacionais do CEP V3. Isso preocupa tanto os planejadores operacionais quanto o Departamento de Contas do Pentágono. O motor de turbina a gás do CEP V3 faz dele um verdadeiro devorador de combustível. O M1E3 oferece uma solução que transforma essa preocupação em alívio: um novo sistema de propulsão híbrido. A nova configuração de propulsão inclui o motor Caterpillar C13D em linha de 6 cilindros modificado, com potência de 1.100 cavalos, combinado com uma transmissão Sapa ACT 1075LP, que incorpora um motor elétrico de 250 cavalos. Espera-se que essa arquitetura híbrida aumente o alcance operacional e reduza significativamente as assinaturas térmica e acústica. Enquanto isso, a energia elétrica adicional a bordo fornece a potência necessária para futuros sensores, sistemas de proteção, tecnologias de energia dirigida e capacidades de guerra eletrônica. Isso deve garantir que o tanque permaneça preparado para o futuro, já que as condições do campo de batalha inevitavelmente continuam evoluindo. A maior mobilidade e flexibilidade do novo sistema devem ser aprovadas pelo pessoal de operações. A esperada melhora de 40% a 50% na economia de combustível deve agradar aos responsáveis pelo orçamento do Departamento de Guerra. Este sistema prático e avançado também atende às prioridades atuais de modernização do Exército dos Estados Unidos. A doutrina destaca a redução da demanda logística e o aumento da resistência em operações de combate em larga escala, onde comboios de combustível viram alvos fáceis para drones e ataques precisos inimigos. Os menores requisitos de combustível do M1E3, aliados à sua mobilidade e flexibilidade, se encaixam bem nesse conceito. Agora, você pode estar pensando que o peso reduzido e o sistema de propulsão e energia mais complexo provavelmente significam compromissos em outras áreas, especialmente na quantidade de poder de fogo e proteção que o M1E3 pode oferecer, e possivelmente na configuração da tripulação. Bem, pense de novo. O M1E3 não faz concessões em poder de fogo, proteção e ergonomia da tripulação. Ele aprimora esses aspectos. Uma mudança marcante em relação às variantes anteriores do Abrams é a nova torre automatizada com carregador automático.
O canhão principal parece ser o mesmo canhão de alma lisa M256 de 120 mm modernizado, instalado no CEP V3 e em outra variante mais recente do Abrams. Provavelmente será equipado com metralhadora coaxial. Curiosamente, a torre principal que abriga o M256 é complementada por uma torre secundária menor montada em seu teto. Essa torre secundária carrega um canhão Northrop Grumman M230LF de 30 mm com capacidade para 30 munições de 113 mm. Então, na prática, o M1E3 possui duas torres. O que isso significa é que enquanto o canhão principal mira em alvos típicos de tanques, edifícios, blindados, equipamentos pesados e assim por diante, o canhão de 30 mm pode cuidar dos ataques vindos daqueles drones incômodos. Mas essas não são as únicas capacidades que o M1E3 provavelmente terá no final. O protótipo inicial, apresentado no Salão do Automóvel de Detroit em janeiro, apresentava um sistema de mira estabilizado Leonardo DRS, uma combinação de câmeras eletroópticas e infravermelhas, junto com uma estação de armas remota, ou RWS da EOS, no topo da torre. A RWS estava equipada com um lançador automático de granadas de 40 mm, uma metralhadora 7,62 por 51 mm e um míssil guiado antitanque Javelin. O pacote de armamentos do M1E3 ainda pode ser expandido, incluindo lançadores para munições vagantes. Em uma renderização recente do Exército dos Estados Unidos, há uma estrutura visível em um cesto, atrás da torre que o analista de defesa Martin Chomsky acredita ser um container para veículo aéreo não tripulado de reconhecimento. Então, como você pode ver, no The Military Show, nós não simplesmente repetimos as mesmas manchetes e histórias que todo mundo. Apresentamos as histórias mais relevantes do momento, com os dados e os detalhes de que você precisa para entender exatamente o que está acontecendo e por que isso importa. Então, inscreva-se no canal para que você esteja sempre por dentro de tudo. Em relação ao armamento defensivo, o Exército também fez uma mudança dramática em comparação com o CEP V3. Em especial, o Sistema de Proteção Ativa, ou APS. O APS representa uma melhoria inovadora em relação a tecnologias anteriores de defesa de tanques, como a blindagem reativa explosiva, ERA. Essa blindagem bloqueava foguetes antitanque, detonando cargas no casco, mas muitas vezes perto da infantaria ao redor do veículo. Além disso, tanques estão mais vulneráveis a armas inteligentes, como mísseis antitanque guiados a laser, que o APS visa neutralizar. O CEP V3 está equipado com o sistema israelense Rafael ADS Trophy HV, enquanto se espera que o M1E3 utilize o XM251 Iron Fist. Ambos são sistemas originalmente israelenses, o primeiro fabricado pela Rafael e o segundo pela Elbit Systems. Mas o XM251 é, na verdade, a versão americanizada do M251 original da Elbit. O XM251 já está em serviço na variante M2A4E1 do veículo de combate de infantaria Bradley. Também se espera que ele seja integrado aos veículos blindados leves sobre rodas Striker 8x8 e ao futuro substituto da família Bradley, provisoriamente designado XM30. Portanto, não seria surpresa saber que o Iron Fist será instalado em outros veículos blindados mais leves. Em um carro de combate principal pesado, isso é novidade para o Exército dos Estados Unidos e destaca as novas realidades em que os tanques precisam sobreviver e prosperar. Isso porque os dois sistemas representam duas filosofias distintas em APS, ou seja, negação aérea por fragmentação versus interceptação de precisão por projétil. De forma simples, eles têm métodos de destruição bem diferentes. O Trophy HV usa uma explosão parecida à de espingarda, lançando penetradores formados por explosão ou esferas de metal contra a ameaça que se aproxima. Isso cria uma ampla zona de destruição, a cerca de 10 a 15 metros do veículo, destruindo efetivamente a ogiva. Em contraste, o Iron Fist lança um míssil interceptador cinético em miniatura com uma pequena ogiva de fragmentação explosiva. Ele persegue fisicamente e colide com a ameaça, ou detona próximo a ela, a uma distância maior, de até 30 a 50 metros, oferecendo uma interceptação mais precisa. O sistema Trophy, que pesa 850 kg, carrega 6 interceptadores de cada vez. Ele é otimizado para ameaças pesadas como mísseis antitanque, ATGM e RPGs, mas não é tão eficaz contra drones de ataque pelo alto ou penetradores de energia cinética, KE. O
O muito mais leve Iron Fist, que pesa entre 200 e 250 quilos, carrega 4 interceptadores em sua configuração padrão, além de capacidades integradas de interferência eletroóptica para neutralização não cinética contra mísseis antitanque de segunda geração. Ele é exclusivamente capaz de enfrentar penetradores de energia cinética, como projéteis de tanque, devido à sua capacidade de atingir o projétil em um ângulo mais agudo e a uma distância maior. Isso também o deixa muito mais eficaz contra drones. O M1E3 foi criado para sobreviver a projéteis de energia cinética e drones, justificando a mudança feita pelo Exército dos Estados Unidos. O Iron Fist, sendo mais leve e causando menos dano colateral, se encaixa na nova doutrina de tanques operando junto à infantaria e drones. Além disso, sua habilidade de neutralizar projéteis cinéticos e drones oferece uma proteção extra que o Trophy não proporciona. Porém, as proteções do M1E3 não se limitam ao novo sistema de proteção ativa. Ao contrário das versões anteriores do Abrams, este tanque foi projetado para integrar recursos de sobrevivência ao veículo, sem depender tanto de kits adicionais externos. Oficiais do Exército dos Estados Unidos disseram que as futuras proteções serão integradas aos sistemas de armas. Isso sugere fortemente uma mudança para arquiteturas de sobrevivência incorporadas, que combinam proteção ativa, guerra eletrônica, redução de assinatura e tecnologias de blindagem avançadas. Se você precisava de prova de que os Estados Unidos estão absorvendo as lições da guerra na Ucrânia, este é o exemplo A. Aqui está o exemplo B. O tanque é operado com um controle que lembra um de videogame real, ou foi feito para parecer e ter a mesma sensação. O M1E3, demonstrado pelo Exército dos Estados Unidos em março de 2026, supostamente usou um controle de videogame Fanatec. Por que escolher um controle de videogame comercial popular? Bem, como sugere o coronel Ryan Howell, líder do programa do M1E3 com um tom claramente irônico, agora leva apenas 30 segundos para treinar um jovem soldado a dirigir aquele tanque, algo que antes levava dias, até semanas. Ele pode ter exagerado um pouco no tempo de treinamento ali, mas ele complementou com um exemplo que mostra como um controle de videogame realmente reduz drasticamente a curva de aprendizado. Sobre um soldado em particular, ele disse: "Quando nos reunimos com ele na estação da tripulação, ele já estava deixando o exército, mas continuava nos ajudando a orientar decisões importantes de projeto. Ele disse: se soubesse que poderia trabalhar aqui, teria ficado no exército." Por isso, operadores de drones na Ucrânia costumam usar controles de videogame em suas operações. É algo natural para cerca de 3,6 a 3,7 bilhões de jogadores ávidos ao redor do mundo. Agora, torres automatizadas e controle mais amigável aumentam a velocidade e eficiência do disparo. Mas é a introdução do carregador automático que, sem dúvida, é a inovação mais importante no M1E3. Na verdade, é bastante raro que tanques dos Estados Unidos, ou mesmo tanques ocidentais em geral, tenham um carregador automático. Historicamente, isso sempre foi mais uma característica dos soviéticos, russos e chineses. Mas é fácil entender por que os Estados Unidos decidiram usar um carregador automático no M1E3. Com ele, o tanque pode reduzir a tripulação em um membro, o carregador. Então, em vez dos 4 tripulantes necessários para operar o 7V3, o M1E3 agora só precisa de 3. No interior do tanque, isso significa mais espaço que os projetistas do M1E3 usaram de forma inteligente para a sobrevivência da tripulação. A tripulação menor agora fica em uma cápsula blindada dentro do casco. Isso cria uma barreira física resistente entre eles e qualquer munição ativa, garantindo proteção significativa contra detonações acidentais da munição. Os operadores de tanques russos devem estar verdes de inveja. O Abrams, em todas as versões, destaca-se pela blindagem robusta e alta proteção da tripulação, especialmente em comparação aos tanques russos. Mesmo com painéis de alívio, ainda há risco de detonações ferirem ou matarem a tripulação. Com a nova configuração, esse risco é praticamente eliminado. Ou seja, se a blindagem for resistente o bastante. Neste ponto, embora o exército tenha confirmado que o nível de blindagem do E3 permanecerá o mesmo dos tanques M1 anteriores, a blindagem específica que será usada ainda não está clara. Muito sobre o novo tanque ainda precisa ser definido, já que está em fase de protótipo. O exército espera iniciar a produção da versão final no próximo ano. O cronograma dependerá do desempenho dos primeiros tanques protótipos nos testes feitos por unidades operacionais, previstos para 2027.
Ainda assim, somos sortudos por saber tanto sobre ele agora. A apresentação oficial do primeiro protótipo inicial do M1E3 no Salão do Automóvel de Detroit em janeiro aconteceu anos antes do cronograma original do programa. O que está claro pelo que foi revelado até agora é que o M1E3 é uma declaração ousada. Os Estados Unidos buscam manter a importância dos blindados pesados nas guerras futuras. Muitos já consideram o carro de combate principal uma relíquia histórica. Em vez de abandonar o conceito de carro de combate principal, o exército está redesenhando o Abrams para futuros conflitos, baseando-se nas lições dos campos de batalha da Ucrânia. É um ambiente onde a sobrevivência depende tanto da proteção eletrônica, redução de assinaturas, automação e mobilidade, quanto da blindagem tradicional e do poder de fogo. E o M1E3 parece ter o pacote completo. Então, será que ele é o tanque definitivo para essa nova realidade? Teremos que esperar para ver, mas é improvável que seja invencível. Nada é, ao menos não por muito tempo, não com drones por toda parte. Em conflitos intensos, nenhuma plataforma está totalmente segura contra sistemas aéreos não tripulados. Drones guiados por fibra ótica e outros recursos podem contornar bloqueadores, e sistemas de proteção ativa podem ser sobrecarregados pelo volume. Considerando o estado atual das linhas de frente ucranianas, os 4 interceptadores lançados pelo Iron Fist sem recarga parecem poucos, para dizer o mínimo. Isso não quer dizer que essas medidas de proteção sejam desperdício de recursos. Em uma guerra intensa, o M1E3 terá baixas inevitáveis. Os novos recursos do M1E3 devem permitir que a tripulação sobreviva mesmo se o tanque for atingido e possa voltar a lutar outro dia. Se for tão durável quanto os anteriores, o tanque provavelmente poderá ser recuperado. Avisaremos assim que houver mais detalhes. Então inscreva-se no canal para saber disso em primeira mão. Novos protótipos devem ser apresentados no verão. Veja este vídeo sobre as perdas históricas de tanques russos na Ucrânia para entender por que muitos consideram os tanques obsoletos. Obrigado por assistir.